Saiu o famoso edital aí do concurso TSE unificado. E a melhor maneira de você gabaritar direito eleitoral para ele é através de questões da própria banca Sebrasp. Então no vídeo de hoje eu trouxe as questões mais recentes de 2023. Todas de 2023. Mas já deu recente de 2024? Não. Banca Sebrasp não tem nenhuma questão de direito eleitoral em 2024. Então eu trouxe 2023. Vai ter muita questão aqui de múltipla escolha? Vai. Mas por quê? Quase nenhuma questão de certo e errado igual a sua prova. Porém, todavia, contudo, entretanto, questões de múltipla escolha, você consegue saber quais são os artigos que ela está cobrando, qual que é a pegadinha está colocando, o que, que ela está achando mais importante no direito eleitoral. Você começa a descobrir, conhecer melhor o professor de direito eleitoral da Banca Sebrasp. Então não deixa de resolver questões de múltipla escolha da Banca Sebrasp, não, porque senão vai ter muitas questões de certo e errado. Você vai ter questões talvez muito antigas. Mas tem que olhar que 2021 teve mudança, 2017 teve mudança, 2022 teve mudança. Então tem coisas novas, só questão de múltipla escolha, tá? Tem questão de certo e errado, mas a maioria aqui então ainda é múltipla escolha, mas eu tenho certeza. Você vai sair desse vídeo aqui com uma mente totalmente diferente de como gabaritar direito eleitoral. Vou te ajudar nessa jornada. Quer ver? Olha só a questão número 1. Vamos começar direto na questão. Todas as questões aqui só de assim, promotor, juiz, questões aqui muito difíceis, mas não é mais. Olha só. Primeira coisa, antes de ler a questão. Como funciona a eleição aqui no Brasil? Você primeiro, para você se candidatar, você tem que estar afiliado há um certo tempo ao partido político. Ok? Você concorda comigo com isso? Filiado ao partido político? Ah, mas eu vou concorrer a governador do estado do Acre. Você tem que estar morando no Acre. Ou seja, domicílio eleitoral. Vou morar na cidade que eu estou concorrendo a prefeito. Você tem domicílio eleitoral. Mas às vezes o prefeito, não quer dizer que tem que ter todas as suas casas naquela cidade. Ele pode ter uma casa em outra cidade. Ele pode ter esse vínculo também, tá? Desde que ele tenha um vínculo com aquela cidade, ele pode candidatar. As pessoas confundem muito, porque domicílio é um pouco mais amplo. Por exemplo, você tem que ter um vínculo com a sua cidade. Um vínculo. Se você, por exemplo, tem uma cidade pequenininha, tem uma cidade polo. Geralmente acontece muito no interior. Essa pessoa trabalha a vida inteira na cidade polo. Porque essa cidade polo, geralmente a cidade do interior, é meia hora de distância. É como se andasse numa cidade maior, metropolitana lá dentro. Você fica dentro de uma cidade grande, você fica 2 horas andando de ônibus, você está na mesma cidade. Mas no interior não é assim não. Com meia hora, 40 minutos, você está em outra cidade. Mas se você trabalhou a vida inteira na cidade maiorzinha, você fica a maior parte do dia na cidade maiorzinha, você só vai para a cidade menor para você dormir, você pode candidatar para a cidade maior também. Você tem um vínculo ali com aquela cidade também. Tá vendo? Então você tem que ter um vínculo com o local que você vai candidatar. Você tem que ter uma filiação partidária. Só isso me garante eu candidatar? Não. Por quê? Tem várias pessoas afiliadas ao partido. Não é verdade? Você concorda comigo? Tem várias pessoas filiadas àquele partido. Só que não tem vaga, não tem como colocar assim 10 prefeitos num partido só. Então o que eles fazem? Eles fazem um grupinho, lá tem um grupinho do partido, e faz umas reuniões para decidir quem será candidato desse partido. Chamamos isso de convenção partidária. A convenção partidária é um grupinho de bolinha. Você vai ter que convencer seus amigos que você é o melhor candidato. Esse grupinho vai funcionar de 20 de julho a 5 de agosto. Tá? Então, até ali ninguém é candidato. Mas existe uma eleição ali dentro. Essa eleição a gente chama de eleição intrapartidária. É só dentro do partido. Não é uma eleição que vai passar propaganda. Existe a propaganda intrapartidária também. Mas ela não aparece na televisão, ela não aparece no jornal, ela não aparece em outros lugares. Por quê? A população precisa saber disso. É só quem está no grupinho ali. Partiu dia 20 de julho, quer dizer, a 5 de agosto, decidiram, eles têm até o dia 15 de agosto, às 19 horas, para registrar a candidatura. Tá? A partir desse registro, a pessoa vira candidato. Antes disso, não pré-candidato. Ok, guardou. Vamos precisar disso aqui, esse resuminho, para acertar várias questões. Nessa mesma aqui, ó, conforme a disposição da Lei 9.504 de 1997, Quanto campanha eleitoral, assinale a opção correta. Ele quer a correta.
Tá, então vamos até marcar aqui. Sempre marca, tá, gente? Precisa saber se aqui é correta ou se aqui é correta. Ó, a declaração de intenção de ser candidato. Opa, se ele tem a intenção de ser candidato, é antes do dia 15 de julho. Tá vendo? Quando a gente sabe aquele resuminho, a gente tá por dentro do temporal. Onde que ele tá? É antes do dia 15 de agosto, quer dizer. Porque depois do dia 15 de agosto, a gente não tem ninguém com intenção de ser candidato. Ou você é candidato ou não é. Ou você foi escolhido na convenção partidária e o seu registro foi até dia 15 de agosto, ou você não foi. Então você já tem uma noção do tempo de onde está a questão. É antes do dia 15 de agosto. O pedido de apoio político. Ó, antes do dia 15 de agosto do ano eleitoral, configura a campanha eleitoral antecipada vedada pela referida lei. O que a lei veda? Campanha antecipada. Mas o que é campanha antecipada? Você pedir voto sem ser candidato. Antes do dia 15 de agosto, ninguém é candidato. Então você não pode pedir voto. A partir do dia 16 de agosto, você pode começar a pedir voto. Se você tiver inscrito lá como candidato. Se você tiver sido escolhido na convenção partidária. Passando disso, você não pode pedir voto. Só que, atenta nessa letra, ele tem intenção de ser candidato. Hora nenhuma falou que ele pediu voto. Ele pediu apoio político. Por que ele pediu apoio político? Eu não falei que tem uma reuniãozinha no clube do Bolinha? Você tem que convencer as pessoas que você é o melhor candidato para aquele partido, antes de inscrever você como candidato. Ele vai procurar apoio político dos grandão do partido. Porque se esses grandão do partido apoiar ele, é mais fácil dos pequenininhos também apoiar ele. Então ele pode pedir apoio, sim. Por que não? Não está nada errado na letra A. Na letra B a gente tem aqui, ó. Caracteriza captação de sufrágio. Opa, captação de sufrágio. Palavra difícil. O que é isso, Jardel? Quer dizer você capturar. Capturar, imagine capturar o Pokémon. Quem é o Pokémon? Os eleitores. Quem é o caçador de Pokémon? É os candidatos. Está convencendo o eleitor a votar nele. Captação de sufrágio. Ele está capturando Pokémon, basta guardar isso. Então aí quer saber, depois disso aqui, quais desses aqui é uma captação de sufrágio? Se o que está depois disso aqui, ó, é uma forma de convencer o eleitor a votar nele. Vamos lá. Caracteriza-se captação de sufrágio a conduta de doar. Vamos doar o Zé lá, o Zé das frutas. Tem seu mercadinho lá que vende verduras e frutas. Ele está precisando de uma reforma. Então eu tive uma ideia. Nessa ideia aí, eu vou dar um saco de cimento para ele. Para ele fazer lá. Se ele votar em mim, é claro, né? Se votar em mim, eu vou dar um saco de cimento para ele. Ou então posso oferecer, eu prometi o Afonso. O Afonso lá, o Afonso da Rua 13, ele tem um filho lá desempregado, oferecer um emprego para ele se a família votar em mim. Posso também oferecer para ele aqui, ó, inclusive emprego, função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Por que desde o registro da candidatura? Que dia que a gente registra a candidatura? 19 horas, até às 19 horas, dia 15 de agosto. Ou seja, depois do dia 15 eu sou candidato. Se eu virei candidato, então eu posso realmente capturar meus Pokémon para votar em mim. Pode. Tá vendo? Então, isso é uma forma de fazer a pessoa votar nele? É. Uma forma ilegal? Ilegal? É. Mas é uma forma de capturar voto. Uma forma de conseguir voto. Então, você tem que ir bastante cuidado com a banca Sebrasp. Não quer dizer que ele está pedindo a questão correta, que vai ser uma questão ética, que vai ser uma questão moral, que vai ser uma questão bonita, que vai ser uma alternativa que vai te dar coisa politicamente correta. Não, ele perguntou, isso aqui é uma captação de sufrágio? Isso aqui é uma forma de eu convencer o eleitor a votar em mim? É. Mas é uma captação ilegal. Uma captação de sufrágio ilegal. Mas ela existe. Tá vendo? Então não perguntou nada se isso aqui pode fazer ou não. Realmente, você não pode fazer nada disso. É proibido. Só que a questão não te perguntou isso. Então a questão aqui está correta. Tá vendo que a gente tem que prestar bastante atenção na Banca Sebrasp? Na sua prova vai estar assim? Não. Sua prova vai estar o quê? Certo ou errado? Então, o que ela vai te colocar lá? Essa letra A aqui é uma questão. Ela vai te colocar essa letra A aqui para tentar estar certo ou errado. Imagina só como se aqui fosse 5 questões. Sua prova tem 120 alternativas dessas aqui.
Por isso eu falo, pode fazer sim, estudar com a questão de múltipla escolha, que a Sebrasp não vai mudar. Ela vai pegar essas alternativas aqui, atacar lá e perguntar se está certo ou errado essa letra A. Você vai marcar errado. Está certo ou errado essa letra B? Você vai marcar certo. Mesmo você olhando que isso aqui é antiético, isso aqui é imoral, isso aqui não é uma conduta que se deve fazer. Mas não deixa de ser de convencer o eleitor a votar nele. Tá vendo como está certa? Tá? Então quer dizer que as outras têm que estar erradas. Vamos encontrar o erro? Tá, olha. A colocação de mesas para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras em vias públicas são permitidos. É permitido? Ok. Você já viu lá na rua, na campanha, que eles colocam uns cavaletes lá falando do candidato? Pode. Pode, por que não pode? Em vias públicas, falo em vias públicas é na rua mesmo, na calçada. Você não pode colocar nisso em local fechado público, por exemplo. Você não pode colocar isso dentro de um restaurante. Você não pode colocar isso, propagandas políticas, dentro do cinema. Cinema não pode. Dentro de um órgão público não pode. São locais públicos. Local público não quer dizer que seja do governo, não, gente. Pode ser algo particular. O cinema é particular. Mas não pode colocar propaganda lá dentro. Pode colocar na rua que eu falo aqui. Tá? Ó, são permitidas. Vias públicas, ó. Vias públicas são permitidas. Vou ter que marcar aqui para você guardar aqui isso é permitido. Desde que tais objetos sejam móveis. Sim, tem que ser móveis. Não pode ficar lá o resto da vida. Definida legalmente como mobilidade e possibilidade de retirada desse material. Certo? Sempre que necessário, não. O que faltou nessa letra C? Você pode colocar um cavalete lá fazendo propaganda sua, uma faixa, sei lá o que, no meio da via pública? Pode. Desde que seja depois das 6 horas da manhã e antes das 22 horas da noite. Não vejo, assim, esses horários caírem muito na banca Sebrasp. Mas você tem que saber que ele existe. Senão você não responderia a letra C. Que não é sempre que é necessário. Porque se fosse assim, ó, você poderia deixar lá a noite inteira. Ah, ninguém vai passar aqui durante a noite mesmo. Tá todo mundo dormindo. Essa rua aqui é deserta à noite. Então vou deixar ali. Amanhã já vai estar lá, amanhã de manhã todo mundo vai ver. Não pode. Deu 10 horas da noite? Retira. Tá na lei. Então você tem que saber que existe horário. Não precisa decorar que é 6 horas da manhã até 10 horas da noite, não. Tá? Tem que saber que existe um horário para colocar de manhã e um horário para tirar à tarde. Por isso que a letra C está errada. Tá? Tá vendo que ela misturou coisa certa com coisa incompleta? Ela deixou meio incompleta a questão. D. A confecção, a utilização e a distribuição de brindes. Ó, gente, brindes pode dar? Pode dar camisetas, boné, chaveiro. Tá igual cá em cima, ó. Doar, oferecer. Ele tá oferecendo algo, uma camisa pra pessoa. Boné, chaveiro, mas isso não pode fazer mais não. Antigamente podia. Antigamente você via muita gente com camisa de político. Hoje não tem mais isso. São proibidas, sim, são proibidas, ó. São proibidas. O que é proibido? Brindes. Então guarda aí, tô marcando pra você. Brinde é uma coisa proibida na eleição. Aqui no Brasil. Então você tem que saber tudo sobre as eleições. Brinde é uma coisa proibida aos candidatos em suas campanhas. Então até que dá certinha. Apesar de permitidas quando decorrentes da iniciativa de seus apoiadores. Sabe por que não pode? O apoiador não pode fazer isso? Ah, eu gosto tanto do fulano, ele é candidato tão bonzinho, eu vou comprar um monte de camisa aqui para distribuir para ajudar ele. Não pode, porque como que a Justiça Eleitoral vai saber se realmente é você que tá achando que é candidato bonzinho ou é o candidato que pegou dinheirinho e fala assim, fala e compra, fala que você comprou. Tá vendo? Não tem como saber isso. Então é proibido para todo mundo, ninguém pode fazer isso aqui. Olha só, uma questão só, uma única questão. A gente está vendo aqui todo o processo eleitoral. Olha, letra E. É vedada a propaganda de boca de urna, inclusive a manifestação individual e silenciosa do eleitor, por meio de bandeiras, broches distintos e adesivos. É vedada a boca de urna? Sim, o que é boca de urna? Pedir voto lá na hora da eleição, no dia da votação. Não pode mais. Você não pode ficar pedindo voto lá. Porém, todavia, esse inclusive aqui que matou. Por quê?
Manifestação individual silenciosa pode. Lembra da última eleição? Muita gente foi com a camisa do Banco do Brasil porque um certo candidato utilizava a camisa. Falava que aquele símbolo era voltado para o candidato, então todo mundo tivesse a camisa do Banco do Brasil naquela eleição. Tá, gente? Esse vídeo aqui, eu não tô falando em direita, nem esquerda, nem de cima, nem para baixo, nem de lado, não tô importando no que você acredita ou não acredita. O importante é você acertar a questão. Eu vou falar de todo mundo aqui, tá? Que eu vou utilizar como exemplos o PT, ou não sei o quê, vou utilizar todo mundo como exemplo. Porque exemplo da vida real é mais fácil pra gente guardar. Mas não me venha falar que eu quero acertar a questão. Eu quero que você acerte a questão na hora da prova também. Tá? Então, viés político não adianta nada na hora da prova. O negócio é acertar a questão. Tá? Então, o que está errado por causa disso aqui? Você pode sim, com a sua camisa, quiser colocar um broche, você pode. Quem não pode utilizar essas coisas? Por exemplo, quem está trabalhando lá no dia da eleição. Que é a pessoa que está trabalhando lá na urna. Essas pessoas não podem fazer isso. Não pode, o fiscal, cada partido político pode colocar o seu fiscal lá para ver se a eleição realmente não está tendo fraude. Nada, pode, mas ele não pode ir uniformizado. É proibido. Tá vendo? Cada coisinha, numa questão bem rica de informações, essa aqui caiu para promotor de justiça. Então, às vezes, pouca pergunta, você precisa de um todo para visualizar. Só que é como se a gente tivesse respondido as 5 questões de certo e errado. Olha só, tá? Vamos então para a questão número 2. E lembrando, antes de passar para a questão número 2, vai resolvendo ela e vai pensando nela aí. Eu estou fazendo simulados na faixa de R$15. Para todo concurso eu estou fazendo. Eu fiz para o TRF, 2, para 3, para PM. R$15 que eu ponho, geralmente igualzinho à prova, com todas as questões comentadas. As 120 questões da sua prova estarão lá no simulados, tá? Hoje não está pronto ainda, mas essa semana ainda deve ficar pronto. R$15, tá? Quem quiser o curso completaço para o TSE unificado, para técnico administrativo, também tem. Cheio de videoaulas, cheio de macete que nesse aqui. Gravei todo o curso primeiro, sem ser Sebrasp, foi. Só que toda a matéria tá batendo direto no edital e agora tô regravando com estilo certo e errado da Sebrasp. Então você vai ter as duas maneiras lá, vai ter várias sessões de múltipla escolha e depois vai ter tudo de novo no certo e errado do curso, tá? Vamos à questão número 2. Agora cai para promotor também, ó. No que se refere a princípio e conceito básico, afetos do direito eleitoral, assinale a opção correta. De novo, ele quer a correta. À luz da tipologia que distingue a democracia direta e indireta, consta-se que a Constituição Federal de 1988 consagra o modelo misto de democracia. O que é democracia direta e indireta? Direta. Você escolhe seu candidato. Não. Fala besteira, não, Jadel. Direta. Você faz lá uma iniciativa popular. Você faz também um plebiscito, um referendo. O poder está na mão do povo. O que é um plebiscito? Por exemplo, o governo, deputado, senador, sei lá, alguém quer fazer uma lei lá, algum projeto, alguma coisa assim. Só que antes de fazer, antes de criar, vamos perguntar para o povo. O povo vai decidir primeiro. A gente faz ou não faz? A gente participa ou não participa? O povo decide. Depois que o povo decidir, pode fazer. Aí eles vão criar essa lei. Então, é direto. Perguntou para o povo. Isso aí é o plebiscito. E o referendo? Referendo é o seguinte. Eles já fizeram o projeto, já fizeram a lei, mas aqui é uma opinião do povo sobre o que eles fizeram. A diferença é essa. Uma já está pronta, depois pediu o povo a opinião. E o plebiscito não tem nada pronto, mas pediu o povo antes de fazer algo. Se vai fazer ou não. Isso é democracia direta. O povo está falando diretamente o que ele quer e o que ele não quer. Tá? Indireta, por exemplo, você escolheu um governador, tá? Que indiretamente o governador faça as escolhas para você. Você escolheu um presidente que vai fazer as escolhas por você no país. O Brasil vai apoiar a Indonésia na construção de aviões movidos a xixi. Opa, quem vai decidir isso? O presidente. Não é você. Não vai perguntar pro povo umas coisas dessas.
Ah, mas eu não concordo que o faça avião movido a xixi, porque pode vazar do alto e cair xixi na cabeça das pessoas aqui embaixo. Ah, mas não importa, você elegeu alguém para decidir indiretamente por você. Ele vai decidir em seu nome. Isso é indireto. E o Brasil tem essas duas coisas? Tem. Tem referendo, tem plebiscito, tem iniciativa popular. Tudo aqui no Brasil é direto. Tem as escolhas dos nossos representantes, que é prefeito, vereador, deputado, senador, o presidente, o vice-presidente. A gente escolhe também para eles decidir para a gente. Então, sim, o Brasil é um sistema, um modelo misto. Possui os dois. Então, aqui está certinho. Então, você vai aguardar que o Brasil é um modelo misto. Tá vendo? Direito eleitoral, parece um bicho de sete cabeças, porque talvez seja a primeira vez que você está entrando em contato. Mas tenho certeza, quem já tem nosso curso desde o ano passado, isso aqui não está tão difícil mais, está fazendo uma revisão. E você está começando agora, aos poucos, vai entrando na sua cabeça. Não fica assim, tô confuso com a primeira aula. Tá, essa prova eu acho que vai ser até adiada, não vai ser setembro não, eu acho que vai ser novembro, tá? Tem chances ainda, mas vão estudar como se fosse setembro. Algumas revisões você vai ficar se dar muito bem nessa matéria. Especialmente vai ser 10, no máximo 12 questões só de direito eleitoral, tá? A maior parte da administração que eu também vou trazer aqui no canal em breve para vocês, tá? Na letra B, lá, falou do plebiscito, nem tinha lido a letra B ainda, porque essas questões aqui já tem quase um mês que já está separada aqui. E tem um tempão, então para mim tá tudo novidade, já até esqueci o que tem aqui, nem eu sei que as próximas questões vão aparecer aqui mais não, tá gente, tá? Então, eu falei de plebiscito e realmente cai o plebiscito aqui de novo, ó, plebiscito. É a conduta popular a respeito do ato legislativo ou administrativo já editado. Não. Ato já editado é o referendo. Como você vai guardar isso? Lembra de plebeu. Plebiscito de plebeu. Então vamos perguntar para os plebeu primeiro, antes de fazer o ato. Aqui falou já editado, ó. O erro está aqui. Não foi editado. Porque primeiro, se é plebeu, vamos perguntar para o plebeu primeiro. Então é antes de ser editado. O referendo que já é editado. Por quê? Referendo vem de rei. Lembra? Referendo, rei. Rei. Então o rei fez primeiro, depois perguntou para o plebeu. Se perguntou para o plebeu primeiro antes de editar o ato, é plebiscito. Se o rei fez primeiro e depois perguntou, é referendo. Olha, como não é difícil. Pro previsão legal, um projeto de lei de iniciativa popular a ser apresentado na Câmara dos Deputados poderá ser subscrito por um número de eleitores menor do que exigido para se demonstrar caráter nacional de um partido político. Há algumas alternativas que a Banco Central faz, ela põe um absurdo que ninguém vai guardar isso aqui. Realmente, aqui está errado, que não pode ser menor, é um número maior. Só que esses números geralmente não caem. Por que ela colocou essa questão aqui para confundir o candidato? Porque a resposta estava muito fácil a letrar. Quando as primas alternativas assim, que ninguém vai decorar, qual que é menor, qual que é maior, essas coisas, porque existe a resposta fácil. Ela queria ver se você, quando ela fez essa questão, o professor queria saber se você sabe o que é um plebiscito, o que é um referendo, e se você sabe que é o sistema misto. Isso cai direto. Plebiscito, referendo e sistema misto. Sebrae vai cobrar isso na sessão de certo e errado, sim. Isso aqui é muito difícil dela cobrar. Tá legal? Então, como a resposta era óbvia, se você soubesse que é um sistema misto, soubesse um plebiscito, você não ia errar essa questão. Na letra D, temos aqui o termo sufrágio, designa exclusivamente, essas palavrinhas aqui geralmente mata a questão. A capacidade eleitoral ativa, o direito de votar, não é só ativa, tem também direito de votar e capacidade de sufrágio, direito de votar e ser votado. Sufrágio universal, é só capacidade de votar e ser votado, tá? Então não é só votar, então não é exclusivamente de votar, não. Então palavrinhas, toma muito cuidado a ser braço, jamais, somente, nunca, exclusivamente. Restringe demais, ou amplia demais, todo mundo pode fazer isso. Ou generaliza demais, se tiver a palavra qualquer, qualquer uma dessas coisas, tá errado. Tá? Vamos ver se a questão passada tinha alguma coisa disso? Espera aí, só para te mostrar isso aqui, ó. Não, apesar que não tinha nenhuma dessas palavrinhas aqui na questão passada, não. Vamos voltar para a nossa 2, então. Letra
A Constituição Federal de 1988 veda a realização de consultas populares concomitantemente às eleições municipais. Por que vedaria isso, gente? Pode fazer consulta sim, tá legal? Então, nosso gabarito aqui, letra A. Então, esse tipo de questão de múltipla escolha sempre vai colocar umas questões idiota ou difícil demais, igual a C e a letra E, porque a informação principal que eu queria saber era se você sabe que é um sistema misto, se você sabe que é um plebiscito. Era essa que é a informação. Você vai guardar para sua prova o que é um plebiscito, um referendo e um sistema misto. Guarda isso para certo e errado que vai estar lá na sua prova, tá legal? Vamos fazer mais um minha. Lembrando, nosso curso está completaço com cada tema do edital separadinho, só em cima de questões para a gente mostrar o que a Banca Sebrasp realmente gosta. Desde 1995, vigoram regras de reserva de vagas para candidatas mulheres nas eleições proporcionais. O que é uma eleição proporcional? Existem dois tipos de eleições aqui no Brasil também. Majoritárias e proporcionais. Majoritárias, ganha quem ganhar mais voto. Proporcionais, ganha proporcionalmente ao tamanho do estado, quantas cadeiras cada partido tem, ou seja, vai ter uma proporção. Ou seja, não é às vezes, quem tirou mais voto não entra e quem tirou menos entra. Tá? Quem é majoritária? Prefeito, governador e presidente e senado, essas 4 pessoas, ganha quem tiver mais voto. Chama-se sistema majoritário. Vereador, deputado estadual, deputado federal, proporcional. Então, aqui, qual que é a regra aqui, candidato de mulheres, tá? Tem uma regra de reserva de vagas. No mínimo 30% tem que ter mulher. E não pode ter, assim, o mínimo tem que ter 30% de mulher e também o mínimo 30% de homem. Não pode ter menos 30% de homem também, não. Você não pode fazer um partido com 100% de mulheres, tá? Pode colocar aqui de sócio. Então tem um mínimo para cada e um máximo 70. Lógico, se você tem que ter 30 de um, como você vai ter 70 do outro? Mais 70 do outro, né? Mínimo 30, máximo 70. Com o objetivo de estimular a participação feminina na política. Mas, recentemente, entraram em vigência regras com o objetivo de estimular também a participação de pessoas negras na política. Considerando o conjunto dessas medidas, assinale a opção correta. Fraude na cota de gênero. O que é um fraude na cota de gênero? Fraude é assim. O partido não conseguiu tanto de mulher que esperava para o registro de candidatura. O que ele fez? Então pega qualquer vizinha dele lá, alguém na rua, paga alguém para preencher esses 30%. Só que essa pessoa não vai pedir voto, ela não vai fazer campanha, ela não vai fazer nada. Só colocou o nome lá para dar os 30%. Isso é ilegal, não pode. Ele tem realmente que colocar 30 candidatos realmente está candidatando querendo aquela vaga. Tá? Então, fraude de gênero é isso. Você pegar qualquer gente lá só para enfiar lá, mas ela nem está concorrendo. É só para colocar um nominho lá, falar que tem 30% de mulheres. Tá? Fraude na cota de gênero evidenciada pela ausência de campanha. Tá vendo? Essa pessoa nem pediu voto, por isso que é a ausência de campanha. Enseja a punição apenas aqui, dos dirigentes responsáveis e dos candidatos envolvidos no fraude, por ela diretamente beneficiados. Vamos lá. Só quem é o dirigente lá, os chefes dos partidos, a federação que vai ser punido? E o candidato e a candidata também vai ser punida porque ela não pediu voto? Não, todo mundo. Todo mundo lá, todos os candidatos do partido. Tá? Por quê? Porque se não tivesse 30% de mulheres, esse candidato X aqui, que nem fez parte nada da falcatrua, ele não teria sido nem candidato, porque ele não tem 30% de mulheres. Tá vendo isso? Então, todo mundo. Então, não é apenas um ou outro. Tá vendo? Quando é apenas, muito cuidado. B. A legislação prevê a veiculação nos anos eleitorais, antes do início das campanhas, de propaganda institucional na rádio e na televisão, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, destinada
a incentivar a participação feminina dos jovens da comunidade negra na política. Nessa aqui tá falando, aí você tem que olhar. É nunca que a banca falar uma coisa que seja ruim. Tá? O que eu tô falando ruim? Nunca a questão certa vai ser uma coisa que seja ruim. A não ser que for a questão número 1. Isso aqui é isso aqui. Ó, se isso aqui é uma coisa ruim e isso daqui é uma coisa ruim, assim vai estar certo. Mas aqui não está falando isso, né, na letra B. Falou, quando fala que a legislação prevê uma coisa e essa coisa é uma coisa boa, você sempre vai marcar como certo para ser Sebrasp. Se ela prevê alguma coisa, essa coisa é coisa ruim, você vai marcar como errado. Então o que ela está prevendo aqui? Olha, promovido, tá promovendo, incentiva a participação feminina, jovens e comunidades negras. Você incentivar as mulheres, os jovens, os negros a participar da política. Você acha que a Sebrasp ia colocar alguma coisa falando, não precisa incentivar os negros, não? Você acha que essa é militante nessa forma? Não vai, ela não vai fazer coisa assim, que isso aí dá recurso. Então sempre ela vai pôr coisas, você colocou, se é bom chamar as mulheres, se tem poucas mulheres na política, ou tem poucos negros na política, ou tem pouco jovem na política, então ela vai marcar como correta. Ela nunca vai falar que não tem que chamar os jovens, que não tem que chamar mulheres, não tem... mesmo que ela não encontre isso na lei. Ela não quer problema, ela não quer os outros ficar reclamando da questão. Apesar que muita gente reclama da questão da Sebrasp, mas ela não quer isso. Tá legal? Então, esse tipo de questão, se a lei falou que a legislação não está prevendo algo, e esse algo é uma coisa bom para um grupo de pessoas, ótimo. E como que a gente chama isso aqui que está caindo bastante no concurso lá do CNU? Ações afirmativas. Quem está fazendo o CNU aí, fala embaixo para mim. Vou fazer o CNU e o TSE. Tem muita gente que está fazendo as duas provas. Lá chama de ações afirmativas. Aqui no mundo existe vários grupinhos, várias bolhas. E cada bolha tem suas dores, tem seus desejos, tem alguma coisa que está incomodando. Função do Estado, tentar diminuir essas dores de cada grupinho, de cada bolha. Então, o que está incomodando os negros? Ele tem pouco representante. Então, vamos sentar. Não tem jeito da gente eliminar essa dor, mas pelo menos diminuir um pouquinho da dor. Isso a gente chama de ações afirmativas para as mulheres, para os jovens, para a política. Na C falou, para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e entre partidos, a contagem em dobro dos votos dados a candidatos mulheres ou a candidatos negros, candidato em dobro de voto, não tem. A Câmara dos Deputados é uma política permanente. Erro tá aqui, política permanente. Eu falo que eu não lembro que questão tá saindo mais não, tá, gente? Tô aprendendo junto com vocês aqui, Política permanente de estímulo à participação política de mulheres. Por quê? Quem estudou comigo ações afirmativas, eu já falei, ela não resolve o problema. Ela tenta diminuir a dor de cada grupinho, cada bolha. Quem está estudando para o CNU sabe disso. Então, ações afirmativas é uma coisa temporária. Tá? É uma coisa temporária, por exemplo, um grupo de pessoas estão precisando de um determinado tipo de remédio. Temporariamente ele vai fornecer aquilo, até diminuir bastante o número de pessoas que precisam desse remédio. Então, quando uma ação afirmativa para melhorar, as crianças não estão tendo lugares para brincar, o prefeito faz lá um parque municipal gratuito. É uma ação afirmativa para as crianças. É permanente? Não. Pode surgir outro prefeito e tirar. Nunca vai ser permanente. Ação afirmativa é uma coisa temporária. Guarda isso. Ação afirmativa é você fazer algo para um determinado grupo ou bolha. Tá legal? Para que as mulheres e a população negra. É uma coisa temporária. D. A Lei 12.034 alterou o dispositivo da Lei 9.504, passando a determinar o preenchimento, em vez da reserva de pelo menos 30% das vagas previstas para o partido de cada sexo, o que gerou uma mudança decisiva para o incremento da presença das mulheres
entre os eleitos nos pleitos posteriores a tal alteração legislativa. O que está falando aqui? Ó? Tinha reserva de vaga. Eu falei que a reserva é de 30%. Tem que ter 30% de homem, tem que ter 30% de mulheres. Lá. Não é o partido tem que ter 30% de homens ou 30% de mulheres. Não pode ter menos nenhum dos dois. Tá? Bonitinho. Isso aqui está falando que era uma reserva. Agora, mudou para quê? Para preenchimento, passando a determinar preenchimento. Então, quer dizer que agora você vai preencher 30%? Não, é reserva ainda. Por quê? Qual que é a diferença? Porque aqui está falando determinar o preenchimento de quem? Ó? Entre os eleitos. Então, aquele partido nas eleições lá vai, por exemplo, deputados. Aquele partido já tem tantas cadeiras, tem 5 cadeiras. Então, vamos pôr 10 cadeiras, for um redondo, vamos fingir assim. 10 cadeiras, 30% dos candidatos era para ser mulheres. Mas não quer dizer que os 10 que ganhou tem que ser mulher. Isso é diferente. Aqui, ó, tô falando entre os eleitos. Então, dos 10 ganhou, 3 tem que ser mulher. Mas o João tirou mais voto que a Joana. Opa, mas já tem 7 homens lá. O 8º aqui vai ter que ser a Joana. Porque o 8º chamou o João, mesmo que tirou mais voto que ela, não vão pôr o João, não. Porque tem que ter 3 mulheres. Não existe isso. O partido tem que ter 30% de mulheres. Só que não quer dizer que alguma dessas mulheres vai ganhar. Não quer dizer que a população tem que votar. Na hora que eu for escolher os partidos, 30% que eu escolher tem que ser mulher. Não tem isso. Então não é dos eleitos. O partido tem que ter 30% de mulheres para candidatar. Ok? Deu para guardar? Pegou a diferença? Então não é entre os eleitos, é entre os candidatos que estão participando. Na letra E. Na letra E. A necessária correspondência entre os percentuais de candidatura de mulheres e de pessoas negras e os percentuais de recursos e tempos de propaganda a elas destinados é regra recente, fruto da convergência entre a iniciativa do Poder Legislativo e do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O erro aqui de falar que é recente isso aqui de 2021. É uma coisa recente, vai cair na sua prova, porque é uma coisa bem recente. Os últimos concursos de dos TRS em cada estado, foi antes de 2021, foi 2017, a maioria, 2018, 2015, mas não tem concurso depois de 2021. Então isso aqui é uma coisa bem recente e pode cobrar, você não vai achar em provas anteriores, por isso eu estou trazendo questão de 2023, tá? Só que a reserva de vaga é para homem e para mulher. 30%. Não fala que tem que reservar 30% para negro. Tá? Necessário correspondente entre percentuais de candidatura de mulheres negras e percentuais de tempo e propaganda destinada em recente, sim, fruto da convergência entre iniciativas, mas aqui não fala o percentual para negro. O percentual é para homem e mulher, 30%. Mínimo de 30% e máximo de 70%. Mas não fala percentual para negros. Tá legal? Esse que é o erro da letra E. Então, gabarito nosso, letra B. Gabarito, gente, sempre que eu deixei de amarelinho. Outra coisa que eu vou pedir para vocês. Eu estou concorrendo a influenciador digital de educação aqui no YouTube. Até dia 7 aqui de junho, a 6, eu acho, de junho, eu vou estar concorrendo ainda. Dá um votinho. Um votinho, só um segundinho. Tem um link na descrição desse vídeo, aqui nos comentários. Só apertar no link lá e colocar um coraçãozinho, você já votou. Você pode votar até mais de uma vez. Deixe ser de uma vez por dia. Você não vai conseguir votar mais de uma vez no dia. Mas sempre que você puder, sempre que você lembrar de mim, se eu estou te ajudando um pouquinho, dá um votinho, tá legal? Então, esse aqui é o nosso trabalho da letra B e eu estou contando com a sua ajuda para a gente conseguir, tá? Vamos agora à questão número 4. A respeito de coligações e federações de partidos, considerando as disposições constitucionais e a Lei 9.096 de 1995, assinale a opção correta. A vedação à celebração de coligações aplica-se às eleições majoritárias e proporcionais.
Hoje, antigamente poderia se aplicar nas duas. Hoje é aplicada apenas na majoritária. O que é coligação? Coligação quando tem uma chapa. Por exemplo, o presidente tem uma chapa, o presidente e o vice-presidente. Né? Temos aí o governador, o vice-governador, temos aí o prefeito e o vice-prefeito, temos o senador e os seus suplentes. Essas pessoas, o prefeito, o governador, essas pessoas fazem coligações, são majoritárias. Quem é majoritário que eu já falei aqui no vídeo? Prefeito, governador, presidente e senador. Lembra, senador, apesar de ser poder legislativo, ele é majoritário, tá? Guarda. Proporcionais, o vereador, deputado federal, deputado estadual. Esses têm federação, não coligação. Tá legal? Guarda, coligação e federação. Já tem um vídeo aqui no canal, porque eu vou deixar uma playlist aqui embaixo, que eu já tenho direito eleitoral, que eu estava gravando antes do edital, antes de a gente descobrir que era certo e errado. Tem uns vídeos aqui já de múltipla escolha. Nesses vídeos, tem um vídeo lá que eu fiz só de coligação e federação, a diferença das duas. Tem um vídeo aqui só dos dois, tá? Assista os vídeos aqui de direito eleitoral do canal. Tão belezinha, tá muito melhor do que muito cursinho pago aí. Você pode ter uma certeza e dar uma olhadinha nesse e aprender muita coisa com esses vídeos, tá? Tem até questões inéditas. Então, ele vai aplicar aqui, ó, vedação e celebração de coligações. Aplica a majoritária? Não, majoritária não é vedada. Então, por isso está errado, tá? Apenas na proporcional. Lembra, isso é uma aposta para prova, que isso aqui é coisa nova. Antigamente podia coligação para os dois. B. A lei exige que os partidos federados assim permaneçam nos 3 pleitos seguintes da data da constituição da federação. Vamos lá. Federação é quando junta assim vários partidos e faz uma federação. Então, como se todos aqueles partidos fossem representados por essa federação. Então, essa federação dura uns 4 anos. É diferente da coligação. Coligação é uma chapa. Chapa, é igual, que nem na escola, você fazia chapa lá do Grêmio Estudantil. Ou seja, ou então chapa para você decidir quem ia ser o diretor da escola. Ou seja, só funciona para aquela eleição. Então, coligação é um ano só para aquela eleição. Coligação. Federação é 4 anos. Aqui colocou 3 pleitos. É 4 anos. Tá? Números, Banco Sebrae vai adorar números. Então, quando você estiver lendo uma lei, o que eu faço? Eu faço. Quando eu estou lendo uma lei, eu estou lendo um PDF, lendo um livro. Quando tem algum número, eu faço um grupo no WhatsApp apenas comigo dentro desse grupo. Nesse grupo do WhatsApp, eu ponho, é isso mesmo, coisa que eu vou esquecer, número você vai esquecer. Data, igual eu falei lá da confederação lá partidária, para escolha dos candidatos, eu sei que é 20 de julho a 5 de agosto. Eu coloquei no grupo. Por quê? De tempos em tempos, eu dou uma lidinha naquele grupo. Toda semana eu pego, vejo que eu estou naquele grupo. Só tem eu no grupo. Ou hoje o WhatsApp, eu fiz um grupo que na época o WhatsApp não tinha como mandar mensagem para você mesmo. Se quiser mandar só para você mesmo, só que vai misturar muita coisa, né? É melhor você fazer um grupo só de eleitoral. Aí você põe lá, ó, 20 de julho até 5 de agosto são as confederações para as escolhas dos candidatos. Até dia 15 de agosto eu vou ter que registrar o candidato até 19 horas. A partir do dia 15 de agosto só que eu posso pedir voto. A federação é 4 anos, coligação é 1 ano só. São coisinhas que mesmo você entendendo toda a matéria, que a gente estuda assim para a gente entender por alto, para a gente conseguir resolver a questão. Você entendendo a matéria, você consegue resolver a questão sem decorar. Só que tem coisinhas que é só decorando, é só vendo 1 milhão de vezes. Põe nesse grupo e todo sábado ou todo domingo, tira um dia da semana, você vê tudo que você colocou no grupo. Pode mandar áudio para você mesmo. Tenta se auto-explicar. Quando a gente explica para alguém, a gente aprende mais. Por que eu lembro tudo que está aqui? Porque quantas aulas de direito eleitoral eu já dei? Então, sempre que eu estou explicando para alguém, quer dizer que eu aprendi o suficiente para poder passar para o outro. Se você não consegue explicar algo com as suas próprias palavras, que você não entendeu esse algo o suficiente. Você não fez questões o suficiente, você não leu o suficiente sobre determinado assunto. Quando você faz, você consegue explicar. Então, seja seu professor e ataca nesse grupo. Tá legal? Pelo menos as coisas mais importantes, igual esse aqui. Federação, 4 anos. Coligação, 1 ano. C.
A abrangência nacional diz respeito à possibilidade de os partidos, em cada circunscrição, optarem nas eleições proporcionais entre uma lista de candidatos própria ou uma lista da federação. Só a lista da federação, tá? Porque quando você participa de uma federação, é como se a federação fosse um partido, tá? É estar representando todos os partidos. Por exemplo, você está concorrendo sozinho, sem federação. Você precisa então te dar a quantidade, número mínimo de votos, não sei o que, não sei o que. Se você está numa federação, se a federação conseguiu essa quantidade mínima, mas seu partido não conseguiu sozinho, você também vai participar. Por quê? A federação, quem está mandando a federação, é como se a federação fosse você. Se ela conseguiu, você conseguiu. Por isso vale a pena os partidos pequenos participar da federação junto com os grandes, que vai ajudar esses partidos pequenos também poder ter algumas cadeiras, tá? Então, a lista é só da federação, não é ter lista. Se você entrou na federação, não tem sua lista própria. Para ter lista própria, você não vai ter federação nenhuma. D. A direção eleita da federação substitui, para todos os efeitos, as direções dos partidos membros, enquanto perdurar a federação. A direção eleita da federação vai substituir a direção dos partidos? Não. Cada partido vai ter sua própria direção, normalmente. Não tem. É assim, isso aqui eles estão achando que é como se fosse fusão de partidos. Todos os partidos vão virar um partido só. Não é assim também, não. Tá? Cada partido tem sua direção do partido. Tá? Letra E. No caso de a federação ultrapassar a cláusula de desempenho, os partidos federados manterão acesso ao recurso do fundo partidário. Para ter recurso do fundo partidário, você tem que conseguir determinadas coisas. Tá? Se o partido não conseguiu, ele vai manter o recurso partidário porque a federação ultrapassou o que precisava. O desempenho. A federação conseguiu. Se a federação conseguiu, o partido conseguiu. Por isso vale a pena participar da federação. Se a federação, a união, conseguiu ter um desempenho maior do que precisava, então você também conseguiu, o seu partido também conseguiu, tá? E o tempo de propaganda na rádio e televisão. Mesmo que o seu desempenho seja isolado, não seja suficiente. Então, se o partido não conseguiu um desempenho suficiente nas eleições, mas a federação conseguiu, ele vai ter o tempo, a propaganda, o recurso partidário, não sei o que, para participar. Tá legal? Para aprender federação e coligação, que eu falei isso aqui, é o básico nessa questão. Só que, o que eu quero que você faça? Tem uma aula só de coligação e federação aqui embaixo. Lá eu vou entrar minuciosamente, vou falar exatamente o que a banca vai querer, tá? É uma aula que eu fiz lá, só explicando a diferença de coligação e federação, para dar uma coisa mais completa, para você não errar na aula dessa prova. Aqui ficou meio superficial, que a gente tem muitas questões aqui hoje ainda, mas dá uma olhadinha nessa aula, tá legal? Passando disso, tem questão não. Tá quase chegando na questão de certo e errado, tá, gente? Tem questão de certo e errado? Tem sim. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá. Tô acabando as questões de promotor. No que diz respeito à elegibilidade e à inegibilidade, assinar a opção correta. E antes de assinar a correta, você já se inscreveu no canal? Eu estou falando direto aqui, a gente tem simulados baratinhos de R$15, a gente tem o curso completo, a gente tem várias aulas gratuitas aqui no YouTube, mas para você ter acesso a essas coisas, tem que estar inscrito no canal. O YouTube fica te notificando na próxima aula, que eu não sei quando é a próxima aula, mas quando tiver a próxima aula, você vai ser notificado. Porque eu não posto vídeo só do TSE, eu posto o CNU também, eu posto a PM, eu posto do TRF. Tá? Então, para notificar as próximas aulas para o TSE unificado, tem que estar inscrito no canal. Tá? E deixa um comentário aí também falando qual próxima aula que você quer também. É administração, é direito constitucional, é direito administrativo. Eu vou trazer aqui tudo belezinho para vocês. E aula de questões inéditas também, de todas as novidades que vêm surgindo no direito eleitoral. Tá? Mas se inscreva logo. Vamos lá, é que sobre elegibilidade e inegibilidade. O que é isso? Você ser elegível, você poder ser votado, tá? Letra
A primeira coisa para ser elegível é você estar afiliado a partido, é você ter participado da convenção partidária, você ter sido aceito na convenção, você ter se inscrito lá como candidato até dia 15 de agosto. Você ter a idade certa. Sabe que tem idade certa? Por exemplo, vereador, com 18 anos você pode ser vereador. Porém, deputado, porém, prefeito, é 21 anos. Ai, governador, 30 anos. Presidente, 35 anos. Tá? Presidente, Senado, 35 anos. Guarda isso, tá? Isso aí é o critério de elegibilidade sempre cai na Sebrasp. A compreensão atual dos requisitos de elegibilidade admite candidaturas avulsas, isto é, a pessoa não filiada a partido político. O que eu acabei de falar para você? Para você ser elegível, você tem que estar afiliado a um partido. Então, candidatura avulsa aqui, ó, não existe. Isso não existe, tá? Não tem avulsa, já falei. Afiliado a um partido político, participar da convenção partidária, ser inscrito como candidato, ter a idade certa, tudo isso para ser elegível. Não esqueça, estou falando o vídeo inteiro. B. As causas de inegibilidade consiste em restrições ao direito. Estou lendo errado. As causas de inegibilidade consistem em restrições ao direito fundamental de ser votado. Exatamente, para você ser elegível é o direito de ser votado. De modo que a interpretação delas deve ser como regras restritivas e não ampliativas. Tá certinho? Agora eu falo regra de inegibilidade. Você restringir pessoas a não ser elegível. Por exemplo, o analfabeto. Eu não posso ser elegível. Está restringindo o alfabeto de poder se candidatar. O conscrito, que é a pessoa lá que está no serviço militar lá, ele não pode candidatar. Ah, militar não pode candidatar, não? Pode. O militar pode candidatar. Só que se o militar tiver menos de 10 anos que tiver lá no serviço militar, ele vai perder. Se ele ganhar, é lógico, ele vai candidatar. Se ele ganhar, ele vai sair do serviço militar. Ah, mas se tiver mais de 10 anos, então, ele vai para vai ser inativo. Tá, esqueci o nome, inativo. Ele vai ser inativo. É como se fosse uma aposentadoria dos militares. O militar não aposenta, ele fica inativo. Tá? É só isso que acontece. Ele não pode ser militar e candidato ao mesmo tempo. Então, se tiver menos de 10 anos, vaza. Se tiver mais de 10 anos, vira inativo. Isso é militar. Mas o conscrito é uma restrição. O conscrito não pode candidatar, o analfabeto não pode candidatar, o estrangeiro não pode candidatar a presidente. Você sabe? Por quê? Como que você vai ter um presidente argentino? O pai vai puxar frango lá para a Argentina. Como você vai ter um presidente que é norte-americano? O pai vai ficar vendendo o Brasil para os Estados Unidos. Então não pode, tá vendo? São restrições que tem. Não ampliativa, não vai ampliar. As restrições já está na lei, já está na Constituição, é aquelas ali, não vai ser ampliativa, ok? Então por isso a letra B está certa. Em hipótese alguma, o que eu falei para vocês? Quando restringe, nunca, jamais, sempre, nenhuma hipótese, são questões erradas, tá? Em hipótese alguma, filho ou filha de governador do estado pode candidatar-se a cargo eletivo no mesmo estado durante o mandato do pai. Sim, qual que é a regra? Por exemplo, se você é governador, não que você manda dentro do estado, sou governador de Minas Gerais, sou mineiro. Não sei se você percebeu ainda aí, sou mineiro. Aqui em Minas, governador de Minas, Zema, o filho dele não pode candidatar aqui dentro. Não sei lá se o Zema tem filho, mas falando, se casa tem um filho aí, ele não pode candidatar aqui dentro, nem a esposa dele, nem a mãe dele, pode candidatar aqui dentro. Não pode, dentro do estado de Minas. Por quê? É o local que o Zema está mandando. Na prefeitura, por exemplo, o filho do prefeito não pode candidatar a vereador. O presidente manda onde? No Brasil inteiro. Então, esses parentes deles de segundo grau não podem candidatar dentro do Brasil inteiro. Mas existe uma exceção, que eu falei, hipótese alguma. Hipótese alguma, nada. Por exemplo,
Faz de conta que para que o Zema aqui tivesse uma filha e na época ele candidatou a governador, que não era governador, e candidatou a governador, a filha dele também candidatou a prefeita de uma cidade aqui de Minas, Manhumirim. Manhumirim, vamos lá. Você conhece Manhumirim aqui em Minas Gerais? Coloca aí. Se você tem alguém de Manhumirim, Manhuaçu, dessa região aqui. Eu sou de Manhuaçu, tá? Tô falando Manhumirim, que aqui é a cidade aqui vizinha. Nenhum dos dois manda lugar nenhum. Tá vendo? Nenhum dos dois. Aí o que acontece? Imagina se os dois ganham. Ela é prefeita de Manhumirim e o Zema lá governador. Ela tá sendo prefeita dentro do local que o Zema manda. Mas que os dois ganhou agora, e não mandava antes. Na segunda eleição, existe a reeleição. O Zema vai candidatar à reeleição. Essa filha dele pode candidatar de novo? Opa, o Zema tá mandando o estado inteiro, então ela não podia candidatar de novo. Pode, para reeleição. Essa que é a exceção. Ela já é prefeita, vai punir ela? Ah, só que o pai dela é governador. Não, se ela já é prefeita, ela pode se reeleger. Ele já era governador e reelegeu. Nesse caso, pode. Tá? Só nesse caso. Mas se ele já era governador, já está sendo governador, vai participar da reeleição, aí a filha dele não tem cargo público nenhum, não é reeleição, ela não pode candidatar também não, dentro de Minas não, ela pode candidatar em outro estado. Tá? Essa é a regra. Tá vendo o canal de hoje? A gente tá vendo assim tudo sobre a eleição? Direito eleitoral é isso aqui. Essa aula aqui, ó, é o ponto-chave de revisão para toda a sua prova. Tá? Eu estou falando aqui tudo mesmo, as partes mais importantes que a Sebrasp vai colocar nessa prova. Lá tem umas 10 questões, tenho certeza, nessa aula aqui, a maior parte das 10, 12 questões que vai ter nessa prova está aqui hoje, tá? Aguardando aí, ó. A idade mínima de elegibilidade para os cargos de deputado é 18 anos. Não, deputado, como eu falei para vocês, é 21 anos. 18, apenas o vereador. Vereador, menino de 18 anos pode. Tá legal? Apenas vereador, deputado, prefeito. A maioria dos cargos é 21. Governador, 30. Senador e presidente, 35. Guardei. Por se tratar de restrição de direito fundamental, todos os casos de inegibilidade. Opa, eu falei, já tudo. Geralmente essas palavrinhas vai deixar a questão errada, ó. Porque não está deixando exceção. Direito sempre tem exceções. Ó. Todos os casos de inegibilidade estão expressamente previstos na Constituição Federal? Não. Pode existir alguma outra lei. Existe a lei, a lei das eleições, o Código Eleitoral, algum lugar. O Código Eleitoral mesmo fala lá restrições. O Código Eleitoral fala lá do analfabeto. Então é um caso de inegibilidade. O analfabeto não pode candidatar. Está lá no Código Eleitoral. Então, nem tudo vai estar na Constituição Federal. Tá? Então, cuidado, palavrinha. Nenhum igual a letra C. Tudo igual a letra E. Jamais, nunca, somente, exatamente. São palavrinhas que a Banca Sebrasp vai deixar como errado. 6. Opa, chegamos no certo errado. Segunda regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar do seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível nas eleições subsequentes. E aí? Vamos lá, qual que é a regra? Você filiou, olha o nome, tá assim, fidelidade. Você tem que ser fiel ao partido que te elegeu. Ah, mas já deu, aconteceu lá que eu fui lá, que é presidente. Ou seja, uma eleição majoritária, presidente que largou o partido. Largou, majoritária pode, mas eu estou falando aqui, ó, poder legislativo, não do poder executivo, não das eleições majoritárias, estou falando das eleições proporcionais. Você tem que ser fidelidade ao partido. Ah, mas eu nunca vou poder sair desse partido, então se eu ganhei por ele? Você pode. Quando você vai concorrer de novo. Ou se você tem uma justificativa plausível para isso. Justificativa plausível seja de quê?
o partido era de esquerda, agora é de direita, e contas o que eu acho que é certo para o Brasil. Opa, não, filiei esse partido que tinha esse pensamento, agora o pensamento mudou. Ou desfiliei ao partido com briga lá partidária, não sei o que estão pegando no meu pé, porque eles não querem deixar eu fazer isso. Ou seja, você tem algum motivo justificável para você sair? Sim. Não é porque você quis sair assim, não, eu vou partir de lá, que de lá tá ganhando mais voto. Não, agora é moda e ser contra o PT, então eu vou um partido contra o PT, porque todo mundo vai votar. Não, agora é moda votar no PT. Então se é moda votar no PT, eu vou filiar o PT. Você não pode ficar pulando de galho em galho assim, não, rapaz. Decida o que você é, tá? Então você tem que ser fiel ao partido que te colocou lá. A não ser que tenha um motivo realmente. O presidente do partido matou meu pai. Eu vou sair daquele partido. Pera aí, você matou meu pai, vai matar eu também. É uma causa plausível, tá? Então você vai... eu descobri que os membros do partido são todos fakes. Por quê? São tudo ET disfarçado de humanos. E eu não quero participar disso. Quem vai... Opa, então deixa eu avisar lá. Ô, TSE, olha o TSE. Ó os ET aqui. Deixa eu ir para outro lugar. Esse aqui me abduzir aqui. Então você tem que pensar muito bem nisso aqui, tá? Então, questão que tá errada, tá? Então... qualquer representante eleito do Poder Legislativo que desfiliar do partido deverá perder o mandato? Olha, você lembra que eu falei da palavrinha qualquer? Agora que eu tô vendo ela aqui, eu falei pra você que qualquer também cai na Sebrasp. Já falei na questão passada. Não é qualquer um. Não é qualquer um que desfiliar que vai perder o mandato. Por quê? Se o cara tiver justificativa, igual eu falei do ZT lá, ele pode desfiliar que ele não vai perder o mandato dele, não. Vamos, olha, a palavrinha-chave, qualquer, conheça a sua banca. Por eu falei, faça as questões de múltipla escolha, que você também vai ver essas palavrinhas lá, e depois você vai guardar essa para certo errado. Tá vendo que isso aqui é como se fosse uma letra A ou B, uma alternativa de múltipla escolha? Por causa do qualquer. Eu nem tinha visto qualquer. Tô falando, tem muito tempo que eu fiz essas questões, que eu nem estava lembrando mais que caiu aqui. Tá. A Presidência da República consultou a AGU sobre a possibilidade de o chefe do Poder Executivo Federal e sua comitiva utilizarem transporte oficial na campanha de reeleição. O que é transporte oficial? Por exemplo, o prefeito utilizar os carros da prefeitura? Pode. Não tem. É lógico, ele vai utilizar como empréstimo, né? Mas qualquer abater o carro, ele vai pagar, gasolina, qualquer despesa, ele tira o dinheiro do bolso dele, da campanha dele. Não é a prefeitura que vai ficar pagando isso para ele, não. Utilizar o carro oficial pode, tá? Então, aqui, nessa situação hipotética, segundo a legislação eleitoral e jurisprudência do TSE, a utilização de transporte oficial na campanha eleitoral então você sabe que é permitida, já falei. Falou vedada, você tira, falou vedada, a gente tira. Então a gente ficou só com... Por isso é bom te falar isso, se você sabe a matéria, você consegue eliminar a questão mais fácil em ler. Muita coisa, você ganha tempo na hora dessa prova. Eliminei duas aqui, sem ler. Então, permitida, exclusivamente, uma palavrinha exclusivamente aqui, olha, o que eu falei pra vocês? Jamais, somente, nunca, exclusiva, exclusivamente, permanentemente, qualquer, sempre, nunca. Vai deixar a questão errada, porque somente dessa maneira vai existir exceções na lei, permitida exclusivamente ao candidato à reeleição, sendo exigido dele o ressarcimento das despesas. Faz sentido para você sou prefeito, na minha reeleição eu vou utilizar o carro. Opa, na primeira vez que eu estou candidatando eu não posso. Não tem sentido isso aqui não, tá? B. Permitida tanto ao candidato à reeleição quanto à sua comitiva, sendo necessário o ressarcimento das despesas pelo partido ou pela coligação a que ele seja vinculado. Tá certinho. Outra coisa que eu estou lendo nessa letra B, que deu para prestar atenção na letra A, que a letra B falou, permitida tanto ao candidato quanto à sua comitiva. Eu acho que é isso que queria falar a letra A. Permitida exclusivamente ao candidato. E a sua comitiva não vai poder usar o carro, não? Aqui, tá vendo? Essa que era a pegadinha na letra A. Só o candidato pode utilizar esse carro? Não. Pode ser o candidato, permitido, vou colocar até de outra cor aqui,
a comitiva e ao candidato. Ambos pode usar, tá? Vedada, não vou ler. Letra E, permitido ao candidato à reeleição e à sua comitiva. Ótimo. Sem necessidade de ressarcimento das despesas. Opa, aí não. Aí é você utilizar dinheiro público em seu favor. Ele é candidato à reeleição, vai utilizar o carro público, ou seja, nem, vai usar todos os carros da prefeitura, com todo o dinheiro da gasolina a prefeitura que vai pagar. Ah, se o carro arranhou, a prefeitura também conserta. Mil maravilhas. Aí o dinheiro da eleição dele lá, ele vai ficar para fazer outras coisas. Então a vantagem que ele vai ter em cima dos outros candidatos. Não. Ó, ressarcimento das despesas. Se tiver alguma despesa, furou o pneu. Alguma coisa aconteceu? É despesa, tá? Então o gabarito nosso aqui é a letra B. E estão gostando da aula, estão se inscrevendo. Lembra, o nosso simulado de R$ 15 vai ter as 120 questões, igualzinho da nossa prova, o mesmo tanto de questões que está pedindo na prova, e todas comentadas, com aquilo que a Banca Sebrae mais gosta de pedir, e com comentar das questões em PDF, você ainda vai fazer uma ótima revisão, principalmente você que nem começou a estudar eleitoral agora, não tem que ficar estudando aquele livro grosso assim, ir lá direto no foco no que vai cair na prova. É só 10 questõezinhas que vai cair nessa prova, 10, 12 questõezinhas de eleitoral, direito eleitoral dessa grossura. Então vamos focar no que a banca mais cobra agora, tá? E você que já estudou há muito tempo, já estudou todo o eleitoral, você vai focar agora na administração, que você viu que vale mais ponto. Só que você pega esse resuminho e agora revisa em cima do resuminho. 8. Em um órgão público federal, antes dos 3 meses que antecediam as eleições, consultou a AGU sobre a possibilidade de hospedar em sua página oficial na internet um link que remetia ao sítio de candidato à prefeitura de determinado município. Ou seja, está usando o site da prefeitura para colocar um link para ajudar o candidato. É a mesma coisa que eu falei do carro lá. Você vai utilizar o carro público com gasolina pública, furou o pneu, vai gastar dinheiro público para trocar o pneu. Ou você está beneficiando com dinheiro público. Não pode. Então você está usando um site que a prefeitura está pagando hospedagem, está pagando tudo em benefício próprio. Né? Então você sabe que é vedada, né? Então, letra A. A conduta caracteriza a propaganda eleitoral irregular, sujeita à aplicação de multa ao responsável, independente do seu conhecimento prévio. Não, por que independente do conhecimento prévio? Porque imagina só, eu trabalho na prefeitura, mas sou contra determinado candidato, que é contra meu prefeito amado, que me deu meu emprego aqui. O que eu vou fazer? Eu vou prejudicar outro candidato. Já que eu sou responsável pelo site da prefeitura, vou colocar o link dele aqui. Aí ele vai ser punido. Eu também vou ser punido, mas eu não sou candidato a nada. Aí meu prefeitinho amado aqui vai me dar um emprego depois de novo, você ganhar de novo. Opa. Não, ele vai ser punido se ele soubesse, né? Se ele é justo com a pessoa. Então você tem que olhar bem isso, ele trata errado. Como não se trata de período defeso eleitoral, conduta não é vedada. O que é período defeso? Você não pode pedir voto antes do dia 15 de agosto. Você não é candidato, a partir do dia 15 você é candidato. Só que não importa se é antes ou depois, você não pode usar site da prefeitura para fazer campanha para alguém. Letra C. Como se trata de página oficial do órgão federal e o link é remissível no sítio de candidato a cargo municipal, a conduta não é vedada. Lógico que é vedada sim. Não pode usar site público, guarda isso. D. É vedada a propaganda eleitoral na internet, em sítios. Quando eu falo sítio, é site, tá, gente? Sites oficiais ou hospedados pela administração pública, ainda que vinculada por meio de link meramente remissivo à página de candidato. Ou seja, mesmo se fosse um link bobo, não está pedindo nada lá na página. A única coisa que tem na página é um link para a página. Mas quantas pessoas entram nesse site do órgão, da administração federal, da prefeitura, e vai clicar nesse link? E vai conhecer esse candidato por causa que estava ali? Não pode. Por isso é vedada, por isso aqui, é vedada, por isso o nosso gabarito é letra D, é vedada. Desde que o conteúdo relacionado ao candidato não esteja diretamente exposto no site oficial do órgão, a conduta é permitida, não tem nada de permitido não. Usou o site, é vedado.
Guardou isso? Guardou? Inscreva no canal para não perder mais nada e vamos continuar com nossas questões. 6 meses antes das eleições em que o presidente da República disputaria a reeleição, um estagiário de pós-graduação da Advocacia Geral da União divulgou e manteve exposta até a data do pleito publicidade institucional do governo federal custeada por recursos públicos. Considerando essa situação hipotética, a legislação eleitoral e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral assinala a opção correta a respeito de propaganda eleitoral e de conduta vedada aos agentes públicos. Olha só, aqui ó, publicidade custeada por recursos públicos. Pode isso? Não, a gente falou disso do carro, a gente falou isso aqui no link no site. Agora está custeando aqui algo, publicidade custeada por recurso público. Não pode. A referida conduta, estagiário, não é passível de punição. Você sabe que não pode, então vai ser punido. A eventual punição do estagiário dependerá da aferição de potencialidade lesiva. Não, ele vai ser punido, não vai depender de nada, não. Se fez coisa errada, vai ser punido. C. O estagiário poderá ser punido pela referida conduta, pois a citada divulgação institucional, apesar de ser realizada antes do período defeso, foi mantida durante 3 meses que antecedem as eleições. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Porque você tem que ver que durante 6 meses ele não pediu voto para o candidato. Ele fez aqui, 6 meses da eleição, a eleição, um estagiário para a organização divulgou, manteve, publicidade institucional do governo. Ou seja, é coisa que o governo federal fez. O governo federal fez isso, fez aquilo, querendo ou não, é propaganda para o presidente. Né? Mas ele fez. Só que antes do período defeso, 6 meses antes, você poderia colocar isso lá. Ele não pode deixar isso aqui 3 meses antes das eleições. Tá? Porque ele não está colocando, agora na questão passada, colocou um link para a página do candidato. Não fez isso. O site já é do governo, e o site do governo vai ter coisas que o governo fez e o que o governo fez. Só que esses sites, 3 meses antes da eleição, geralmente tira muita coisa do ar, ou o teu site sai do ar. Tá? Geralmente vai acontecer isso. O que deixou aqui errado, o que deixou punido, é ter deixado isso até o dia da eleição. Tá? Fosse só lá no início podia, porque ele não colocou um link direto para a página do candidato ou outro. Tá? Ele não fez uma propaganda direto para o presidente que ele quer que ganhe. Não. O site é institucional, tem as coisas que o governo está fazendo agora. Para isso serve, para divulgar os projetos do governo. Só que chegando perto da eleição, 3 meses antes, a gente tira tudo isso aqui. Tá? É isso aqui que eu queria falar. Tá? O estagiário só poderá ser punido pela referida conduta caso o candidato à eleição tenha vencido. Se ele venceu, se ele perdeu, não importa. Ele vai ser punido, não pode. O estagiário não poderá ser punido. Opa, quando fala não poder ser punido, eu nem vou ler. Tá? 10. Como forma de evitar que a contratação de servidores públicos seja utilizada para obtenção de vantagens eleitorais indevidas, a legislação proíbe toda forma de nomeação, contratação ou admissão de servidores públicos na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecede até a posse dos eleitos, ressalvadas as exceções previstas no texto certinho. Isso aqui é igual à questão passada, tá vendo? O que você vai guardar? 3 meses que antecede, pleito nos 3 meses que antecede, até a posse. Igual eu falei, os sites do governo vai tirar tudo lá que tá falando, o governo fez, as coisas do governo, vai deixar só o essencial mesmo de atendimento público no site. Posse, nomeação, contratação, admissão, isso também não pode.
Então, o governo não vai fazer nada, não vai mostrar obra nenhuma, não vai mostrar nada e também não vai nomear ninguém nos 3 meses. Isso aqui que o pessoal confunde muito, fala assim, não pode ter concurso no ano eleitoral. Não é que não pode ter concurso. Nos 3 meses antes da eleição não pode dar posse. Até quando esse for nomeado. Na circunscrição. O que é isso aqui? Se for governador, não pode acontecer isso dentro do estado. Se for o presidente, é dentro do no âmbito federal. Se for na prefeitura, é dentro do município. Tá legal? Isso que é circunscrição. Tá? Do prefeito é o município, do presidente é o país todo, do governador é o seu estado. Tá? Então, 3 meses antes, você não vai nomear ninguém, você não vai ter nomeação, não vai ter contratação, não vai ter admissão de servidores públicos, não vai ter também nada lá naquele site do governo falando só atendimento básico, tá? Por isso a questão aqui tá todinha certinha. Tá dando para entender, não tá? Tá muito complicado. Eu preciso da opinião de vocês também. Fala aí pra mim. Já inscreveu no canal? Já inscreveu no canal? Tem que se inscrever no canal, gente, pra não perder as aulas. Isso aqui é uma revisão. Quem já estudou a matéria, já tá fazendo uma revisão mesmo. Se você ainda tá com muita dúvida, tá achando difícil isso aqui, assista as aulas passadas, que elas estão mais leves. Vai dar uma clareada na matéria. Depois volta nesse vídeo e assiste ele novamente. Tá? Sabe, tá achando difícil agora? Assista as aulas, tá na playlist aqui embaixo, estão mais antiguinhas, mas tá toda atualizada, tá tudo bonitinho. Para quando chegar esse aqui, você vai estar, craque, tá? Mas o atendimento vai estar muito melhor. Já estamos na questão número 11, também de certo e errado? Vamos lá. Para promotor de justiça. A legislação proíbe todo tipo de transferência gratuita de bens, valores e benefícios pela administração pública nos anos eleitorais. É nos anos eleitorais? Isso que a gente acabou de falar lá do negócio dos 3 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, lá no artigo 73 da Lei das Eleições, olha lá, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a efetuar a igualdade de oportunidade entre candidatos do pleito. No ano em que se realizar as eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores, benefícios por parte da administração pública. Mas existe uma exceção. Não é sempre que vai ser proibido. Eu falei, na lei sempre tem exceções. Quando falou que é proibido lá, falou que é sempre. O sempre tem embutido. Exceto nos casos de calamidade pública. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Imagina se aquilo lá tivesse acontecido em outubro, no meio da eleição. O governo poderia ajudar, não? Não poderia fazer doações? Não poderia mandar ajuda? Pensa. Tá? Estado de emergência. Programas sociais. Vamos parar com todos os programas sociais por causa da eleição. Porque autorizados em lei e já em execução, lembrando disso. Você não vai criar um programa social no meio lá dos 3 meses antes da eleição, não. Não existe isso, tá? Caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa para ver se isso aí não é uma campanha eleitoral mascarada, né? Eu vou ajudar lá mascaradamente falar porque já tinha execução, ou falar que isso aqui é uma coisa que está precisando mesmo, que não tem jeito de mudar, que é uma calamidade, mas talvez não é nada. Então o Ministério Público tem que estar lá olhando. Então quando a gente voltando à questão aqui, a legislação proíbe todo tipo de transferência gratuita de bens, valores, benefícios pela administração pública? Proíbe. Nos anos eleitorais? Proíbe. Só que temos exceções. Tiver uma calamidade pública, sim, se acontecer, a gente foi invadido pelos ETs aqui na época da eleição, o governo pode chamar o exército, fazer doações para o exército, para a gente fazer uns mísseis melhorzinhos aí, porque nossos mísseis não acho que não vai chegar a atingir disco voador ainda não. Sei lá, é um palpite. Mas nesses casos, viu, existem exceções. Então a legislação proíbe todo tipo, olha só. É isso que você tem que olhar na outra prova. Não, às vezes não é só ficar decorando a lei. Você tem que ficar sabendo, porque, todo tipo, nunca, jamais, somente, sempre. Quando falo todo tipo, sempre decide todo tipo de transferência. Não está deixando margem para exceções. Todo tipo, vou deixar a questão errada. Eu não estou te ensinando só matéria de lei eleitoral. O meu objetivo nem é esse.
Meu objetivo é você pensar melhor sobre as questões. Imaginar a encontrar o erro mais fácil. Descobrir quais são as palavrinhas-chave da Sebrasp. Esse é o meu objetivo de coração. Não é te ensinar existe uma exceção aqui de calamidade pública. Não. Se eu fosse fazer essa prova, nem ia pensar nisso. Eu era. A legislação proíbe todo tipo. Acabou. Errado. É isso que você tem que começar a pescar. Você vai ter 120 questões na sua prova. Você não vai ter muito tempo para ficar agarrado numa questão, imaginando, existe exceção, não existe. Tem que olhar a palavrinha-chave. Tá legal? Inscreveu no canal? Inscreveu no canal? Já votou em mim? Pensou influenciador aqui de educação? Eu tô vendo que tem gente que não votou ainda não. Então você tá gostando da aula não. O que você tá fazendo aqui até agora? Se não tá gostando da minha aula, vota. Vamos lá. A Justiça Eleitoral pode determinar em certas circunstâncias, eu tenho muita dificuldade com R, a retirada de publicações em sítios da internet e até mesmo a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições legais. A Justiça Eleitoral pode determinar... olha a palavrinha. Quando a gente fala que pode, você pode lavar os pés hoje. Você é obrigado a lavar? Existe alguma exceção? Existe. Você não lavar. Você pode. Não te determinou. Você deve lavar os pés hoje. Antes de dormir. Você deve deixar os pés sem lavar antes de dormir. Não, você pode. Lava ou não lava. Então, quando tem o pode, você está abrindo margem para ter exceção. Por isso a questão vai estar certa. Quer ver? Em certas circunstâncias, a retirada de publicações... Ele pode mandar retirar publicações em site da internet, até mesmo a suspensão do acesso a todo o conteúdo vinculado e deixar de cumprir as normas legais. Chama fake news. A Justiça Eleitoral pode mandar tirar essa fake news. Pode, não pode? Então, tá com o linguajar mais doidão? Por isso eu me confundi aqui. Mas depois que eu leio prestando mais atenção, tô vendo aqui, tá falando apenas que tem alguma coisa no site e a Justiça Eleitoral pode lá mandar tirar coisa desse site. Então tá certo. Por causa que tem pode. Você vai falar, deve tirar. Não. Todo mundo tem ampla defesa, teoricamente. Vamos lá. 13. Apenas pessoas físicas são autorizadas a vender cadastro de endereço eletrônico para uso de partidos e candidatos em campanhas eleitorais. Não pode ter. Jardel, candidato a presidente da Nomadelândia. Aí então você vai lá olhar toda a minha campanha lá no meu site www.jardelnomadelandia.com.br. Não pode. Esse tipo, se não vender endereço eletrônico, fala, é o endereço do site, o www.fulano de tal candidato. Não pode. Tá legal? Vereador tal. Não pode. Então, é vedado. Apenas pessoas físicas são autorizadas? Não, nem a pessoa física, nem a pessoa jurídica. Olha o apenas aqui de novo. Quando a gente tem apenas, a gente tem o quê? Questão errada. Se tem apenas na questão, já te falei para você que a questão está errada, é proibida a venda de cadastro de endereço eletrônico. Está lá na Lei das Eleições, no artigo 57. Nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Então, tá vendo as questões de... Tá até mais fácil agora, certo e errado? Não há limite legal para o aporte de recursos do próprio candidato para a sua campanha. Não há limite. Essa aqui é a questão errada. Tem exceções? Como que não há limite? Mas existindo um limite é uma exceção. Aqui está falando que não existe exceção nenhuma, porque não tem limite legal para aporte de recursos próprio candidato. O candidato pode doar para ele mesmo, sim. Quando, Jardel? Olha, pessoas físicas pode doar limite até 10% sobre o rendimento bruto do ano anterior. Aí vai olha, qual é o rendimento seu do ano anterior? Pega 10%, você pode doar. Ok? Já o próprio candidato, igual falou na questão, limite também de 10%. Total de gastos previstos para campanha do cargo em disputa.
custa, tá? Então, quanto que ele vai gastar na campanha? Já fez o cálculo lá com que vai gastar, não é verdade? Já. Quanto que tem dinheiro para gastar nessa campanha que tem no fundo eleitoral, não sei do que? 10% daquilo ele pode doar do bolso dele. Mais do que isso, não. Então, isso é um limite, limitou a 10%. Então, não tem limite. É errado. Sempre vai ter limite. Também está errado. Tem que deixar uma exceção. A lei sempre tem exceção. Tá legal? Então, por isso está errada a questão. Tá errada a questão. 15. Admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo específico, seja ele familiar, econômico, social ou político, uma vez que esse domicílio é definido como local permanente ou não de residência do eleitor. Eu já falei isso aqui. Domicílio eleitoral, ó. Domicílio eleitoral, qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo. Eu já falei isso aqui, por exemplo. Eu quero candidatar a prefeito de Nomandelândia. Eu tenho que morar dentro de Nomandelândia, da cidade de Nomandelândia? Não. Eu tenho que ter um vínculo com a cidade. Falei, se for uma cidade pequena, mas eu trabalho sempre na cidade maiorzinha, porque lá tem mais emprego, eu fico o dia inteiro lá. Eu tenho um vínculo de emprego com aquela cidade. Ou então, eu morei a vida inteira nessa cidadezinha pequenininha, me casei, eu tenho filhos, não sei o quê, mudei para a cidadezinha maior, porque lá tem mais emprego, vou ter minha família cá. Eu posso candidatar para a cidade pequenininha? Sim, você tem um vínculo lá, seus pais ainda moram lá, sua família mora lá, você tem um vínculo familiar. Então você pode candidatar para outras cidades que você não mora, desde que você tenha um vínculo de emprego, um vínculo de família, algum vínculo que te prende naquela cidade. Tá legal? Então o que falou? Qualquer lugar o eleitor possua vínculo específico, seja ele familiar, pode ser vínculo econômico, pode ser vínculo social, pode ser vínculo político, uma vez que esse domicílio é definido como local permanente ou não de residência do eleitor. Tá certinho. Já falei isso aqui em questão passada. Tá? E vamos então para a questão número 16. Para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na circunscrição respectiva do prazo superior ao exigido para a filiação. Ele tem que residir dentro da circunscrição. Por que é circunscrição? Já falei para vocês. Circunscrição do prefeito é a cidade que está concorrendo. Ele não tem que morar ali, não. Então, isso já viu que está errado. Né? Vamos pegar o artigo 9º da Lei 9.504. Ó. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Então, aqui em cima, qual que é o erro daqui em cima? Para concorrer à eleição, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na circunscrição respectiva no prazo superior ao exigido para a filiação? Não, é 6 meses. Tá? Só que a gente já viu na questão, se for baseado nessa lei aqui, tá isso aqui. Mas, falou domicílio eleitoral, não eu que fiz confusão aqui, mil desculpa. Domicílio eleitoral, você morar na cidade vizinha, mas tem vínculo familiar, econômico, social com a cidade, ele tá dentro do domicílio eleitoral dele, ele tá dentro da circunscrição dele. Tá? O domicílio eleitoral não é morar dentro da cidade. Ele possui domicílio eleitoral e pode estar morando em cidades vizinhas, desde que ele tem vínculo com a cidade que ele candidatou. Tá? Então, nesse caso, tá certinho então, a questão aqui. Tá? Então, a questão está errada aqui por causa do prazo. Prazo é o mesmo, é 6 meses. Tá? Ele tem que estar morando ali 6 meses. E 17. Diferentemente da propaganda paga no rádio e na televisão, tem lá em cima, né? À luz da Lei 9.504, que regula a propaganda eleitoral pela internet, assinala a opção correta, pela internet. Hoje em dia mudou, né? Antigamente era papelzinho na rua, hoje você entra no WhatsApp, vai ter gente mandando para você pedindo voto, você entra no Instagram, você entra no TikTok, você entra não sei na onde, vai ter gente dançando lá, o Dingo agora é dançando no TikTok, o Dingo, mas não é o carro passando na rua mais, mudou, os tempos mudaram. Diferentemente da propaganda paga no rádio e na televisão, é vedada pela lei a propaganda paga na internet,
que é vedada pela lei? A propaganda paga na internet é permitida em todos os casos. Não. Você não pode pagar uma empresa para fazer divulgação do seu... O que você pode fazer? Está no Instagram, tem que um botão lá, impulsionar. Você pode fazer aqui, você pode impulsionar. Mas contratar uma empresa de propaganda para fazer propaganda na internet, de marketing, não pode. Isso é proibido. Tá? Mas você só apertar aqui o botão de impulsionar lá, colocar lá seus 10, 15, 20 reais, lá você pode. Já viu? Geralmente que mexe vendendo coisa no Instagram, sabe o que eu tô falando. Quem não sabe, olha a postagem. Você postou uma foto, debaixo dela lá, você fala, quem impulsionar? Tá? Então, letra errada. B. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Por meio da rede mundial de computadores, assegurado o direito de resposta. Isso aqui tirou da Constituição Federal. Todo mundo tem direito a pensamento, pensar no que quiser, desde que mostre a cara. É vedado o anonimato. E a pessoa que, você falou mal de tal político, não sei o que, ele tem direito de resposta. Principalmente falou na televisão, ele vai ter o mesmo tempo lá na televisão. Se a Globo deixou o fulano ficar 5 minutos deflamando o ciclano. O ciclano tem direito de ficar 5 minutos dentro da Globo se defendendo. Também. Então, quando falou é livre a manifestação de pensamento, qualquer um pode pensar em qualquer que quiser. Eu sou a favor sou a favor do quê? Que os argentinos possam candidatar a presidente no Brasil. Você é a favor, você é doido, do jeito que você quiser, você pode ser a favor. Mas não quer dizer que você pode fazer campanhas para ter um projeto de lei que deixe os argentinos candidatar a presidente. Você pode ser a favor, desde que você mostre a cara, você não pode ser anônimo, tá? E assegurado de resposta. Então tá certinho, letra B, tirada da Constituição Federal. Partidos e candidatos podem utilizar, por meio de doação ou compra, cadastros de endereços eletrônicos montados e organizados por pessoas físicas ou jurídicas. Não, você não pode comprar lista de e-mails. No mesmo dia que eu falei, você não pode contratar uma empresa para fazer propaganda, também você não pode ir lá comprar cadastros de pessoas, endereços de e-mail, cadastro de endereço eletrônico, cadastro de e-mail. Banco de dados de e-mail, para você mandar e-mail para todo mundo. Pode. Porque existem muitas empresas que vendem isso, apesar de ser ilegal. Aí você vai lá comprar um cadastro só de pessoas de Minas Gerais, se for candidatar a deputado aqui em Minas Gerais, tal região. Eu quero o e-mail desse pessoal aí, vende aí para minha empresa. A empresa, igual o Magazine, não vou falar nome de empresa, não. Sei lá, Magazine das Botas Pretas, não. Ou Ponto Quente do Nordeste, não. Sei lá, uma empresa de loja eletrônica da internet, talvez ela tem um banco de dados grande, que muita gente daquela região, de várias regiões, ela separou, que era só daquela região lá que o fulano quer. Separa aqueles e-mails e revende. Opa, pago bem. Não pode, tá? D. É permitida sem restrições legais a realização de propaganda eleitoral na internet. Sem restrições, sempre existem exceções. Por meio de blogs, redes sociais, sítios, mensagens instantâneas, aplicação de internet semelhante. Qual que é a restrição? Você não pode ter lá o nome lá, candidato fulano de tal, não sei o quê. Eu falei, é uma restrição. Não pode. A Justiça Eleitoral, a pedido de candidato, partido ou coligação, poderá determinar, após aplicação de advertência, em caso de reincidência, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que tenha deixado de cumprir as disposições da lei. Aqui falou somente a pedido de candidato. Quando ele colocou aqui a pedido de candidato, ele está falando somente a pedido. Não, a Justiça Eleitoral viu alguma coisa que está deixando de cumprir a lei que está escrito aí, ela já tem que mandar tirar da internet, as fake news. Ela não tem que esperar o candidato pedir para tirar. O candidato pode ir lá avisar ela, tá acontecendo isso ali, naquele site ali, tô denunciando. O candidato pode denunciar? Pode. Mas a Justiça Eleitoral não precisa esperar o pedido do candidato para fazer isso, aquilo, assado. Não, ela faz por conta própria. Muito cuidado com isso, que a gente lê aqui, tá certo, se o candidato viu alguma coisa, tá deixando de cumprir a lei, a Justiça Eleitoral tem que tirar, tem. Mas não é só quando ele pediu. Do jeito que é escrito aqui, ficou parecendo que é só quando o candidato pediu. Mas não é. A Justiça Eleitoral tem que fazer isso por conta própria. E se o candidato vê alguma coisa que a Justiça ainda não viu, ele pode ir lá e denunciar. Tudo de boa. Tá? Então vamos para a questão. Então, nosso gabarito aqui, letra B.
Eu quero reafirmar aqui, gente, eu preciso realmente do seu votinho, você me ajudar aqui, ganhar influenciador da educação. Eu preciso também que você comente nesse vídeo, porque se você gosta de mim, se eu estou te ajudando, um comentarinho, qualquer besteirinho que você escrever aí, o YouTube vai ver assim, opa, quanto mais comentário tem o vídeo, mais ele divulga o vídeo. Quanto mais like tem o vídeo, mais ele divulga. Ajuda esse canal aqui a crescer. Eu tô trazendo tanto conteúdo gratuito aqui pra você, então dá um like, comenta, fala um oi, fala qualquer coisa, deixa uma dúvida, dê sua opinião de alguma coisa, ou simplesmente coloca 3 pontinhos, ou me xinga, ou fala que eu já é feio, não importa. Você comentando está ajudando o canal todo aqui, tá bonitinho? Pode dar sugestões também para as próximas aulas, vou trazer coisas aqui voltadas, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu estou fazendo a mais, que não é preciso. Pode dar sugestões aqui, que eu estou sempre lendo as sugestões, minhas aulas sempre estão melhorando, por quê? Através do feedback de vocês. Mas não precisa xingar assim também, ó. Oh, você fez isso aqui, seu desgraçado. Tem gente que também é assim, não, gente. Vamos conversar pelo menos com uma certa normalidade, né? Não é verdade? Civilidade, vamos lá. Questão 18, então, cai para juiz de direito substituto. Deixa seu like, não esquece não, ó. A respeito da propaganda eleitoral, assinale a opção correta. Nenhuma forma de menção à candidatura antes de 15 de agosto dos anos eleitorais é lícita, porquanto caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. Aqui já falou nenhuma forma de menção. Ele está pedindo voto? Não. Ele está falando assim, ó, sou pré-candidato. Eu vou ser candidato. Pode. O que não pode fazer antes do dia 15 de agosto? Pedir voto, porque não é candidato ainda. Ele só virou candidato depois do dia 15. Lembra das datas que eu falei que você não pode esquecer? Dia 20 de julho a 5 de agosto, convenções partidárias para os partidos escolherem quem vai ser o representante do partido. Do dia 5 até o dia 15 de agosto, às 19 horas, teremos... você vai registrar os candidatos. Depois do dia 15, as pessoas viram candidatos. Aí ela pode pedir voto. Tá? Então até lá não pode pedir voto. Fazer só uma menção à sua candidatura? Pode. Tá? Pode mesmo. Então quando fala nenhuma forma, já falei, olha que eu falei nenhum. O nenhum geralmente deixa a questão errada. Guarda isso. Sempre vai ter uma exceção. B. A lei eleitoral proíbe que se faça propaganda em bens públicos, os quais são considerados para fins eleitorais conforme previsto no Código Civil. Não. Por exemplo, o prefeito que candidatar e quer fazer uma convenção na Câmara de Vereadores. Pode. Ele pode usar aquilo lá para fazer... para falar, eu vou ser o candidato, sei lá, fazer alguma coisa lá na eleição? Pode. Desde que todos os outros candidatos que estão contra ele também tenham esse mesmo direito. Se usou um órgão público, todos têm que ter esse direito. Se usou um carro público, todos têm que ter esse direito. Não pode deixar um direito só para um e não para outro. Então, quando falou aqui, que proíbe que faça propaganda em bens públicos, pode fazer propaganda lá dentro do bem público, sim. Marcou uma reunião lá na Câmara de Vereadores? Ótimo, utiliza ela. Mas deixa os outros candidatos também utilizar em outros dias. Não vai, é lógico, não vai ter todo mundo, não tem jeito mesmo no mesmo dia, no mesmo horário, para dar confusão. Não é verdade? Então, essa proibição aqui, não existe. C. A lei eleitoral proíbe, em qualquer circunstância, o uso de trio elétrico para a realização de propaganda eleitoral. Pode usar trio elétrico? Você não pode ter o showmício, aquele show que eles faziam antigamente, para chamar o público. O público gosta tal lá, gosta da beterraba atômica. Vamos contratar a beterraba atômica para fazer um show que todo mundo gosta dela. Vai lotar de gente. Aí eu faço minha campanha eleitoral. Showmício não pode ter mais. Mas aqui a pegadinha é o seguinte, em qualquer circunstância. Não falou que o trio elétrico tá ligado? Falou? Olha a maldade da pergunta. Falou que esse trio elétrico tá ligado, tem algum cantor em cima dele, alguém tá fazendo um showmício com ele? Não. Vai ver que eles pegaram esse trio elétrico porque ele é alto. Geralmente serve como de palanque. Não tem um palanque, não tem um palco, não tem uma Câmara de Vereadores boa, com área para fazer
sua campanha, então pega esse trio elétrico, deixa paradinho, desligado, sem música, e é um palanque. Você está usando o trio elétrico, não pode não? Olha a maldade da banca. Você não pode ter showmício, mas você está desligadinho lá, e você está lá em cima, só falando, o povo lá embaixo? Pode, não é showmício mais. Vamos prestar atenção nessas pegadinhas dessas bancas, tá? D. A contratação de apresentações artísticas em eventos de inauguração de obras públicas, bem como a presença de candidatos nesses eventos nos 3 meses anteriores ao pleito, são condutas vedadas aos agentes públicos. A apresentação artística é o showmício, você está contratando na aberta raba atômica, como eu falei. Na inauguração de obras públicas, bem como presente de candidatos nesses eventos, nos 3 meses. Lembra que eu falei dos 3 meses? 3 meses, não pode fazer isso, não pode... A gente falou várias coisas aqui sobre várias questões foram os 3 meses. Guarda esses 3 meses antes da eleição. Não vai ter apresentação artística, não vai ter nomeação do servidor público, não vai ter contratação do servidor público, não vai ter muita coisa nos 3 meses. Os 3 meses é só para a eleição. Então, para que vai candidatar? Você não vai inaugurar uma obra nesses 3 meses. Você vai fazer, você não vai fazer doações de dinheiro público, a não ser exceção de uma calamidade que teve no Rio Grande do Sul, ou uma assistência social que está precisando daquela coisa, mas já está em andamento. Você não vai criar uma necessidade nova, uma necessidade que já está, um projeto já está em andamento, que está precisando daquele dinheiro. Tá? Vamos guardar 3 meses. Letra A, tá? Então essa questão está certa, porque são condutas vedadas aos agentes públicos. Se é vedada, então é proibida a contratação artística. Deixa eu marcar aqui. Ó, apresentação artística, vou marcar aqui. São condutas vedadas. Você não pode. Então, por isso está certa a questão. No caso de propaganda eleitoral ilícita em bem particular, a simples retirada da propaganda afasta a aplicabilidade de multa prevista? Não, então isso seria muito fácil. Por quê? Tem alguma proibição, não pode fazer essa propaganda. Mas aí eu faço em um bem particular que ninguém vai ver. E se vê também, eu só tiro essa propaganda de lá e pronto, não recebo multa nenhuma. Aí faço em vários outros lugares. Alguns lugares vão descobrir, outros não. O que seria propaganda em bem particular? Por exemplo, eu já falei, não pode ter propaganda dentro do cinema. É particular. Você pode enfiar cartaz de propaganda lá. Se ninguém denunciar, se a justiça eleitoral não souber, vai ficar de boa, sem multa. Se souber, vou tirar essa propaganda, não vai acontecer nada. Você sabe que não. Né? Seria uma injustiça. Tá? Então a letra E está errada por isso e por isso e por isso. Então o nosso gabarito aqui é a letra D. Essas foram as questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha a playlist aqui embaixo, tem muito mais questões de direito eleitoral para você se divertir até o dia da prova, tá? Eu prometo trazer ainda para vocês mais vídeos com questões inéditas de direito eleitoral, porque eu falei, não tem tantas questões de certo e errado, então eu vou trazer inéditas. Prometo trazer questões recentes de direito constitucional e direito administrativo também, porque essa eu encontro com mais facilidade, várias questões recentes de certo e errado da banca Sebrae para te ajudar, tá? Como português, como administração, gestão de pessoas, tá? Tudo que está no seu edital vão ser aqui de graça no canal e mais aprofundado, com muito mais aula no nosso curso voltado para quem quer realmente ser aprovado no TSE Unificado 2024.